Boa noite, boa noite, professor Wagner, Boa colegas, noite, a André. paz, Tudo bem? tudo bem vocês? Graças a Deus, estamos bem. A aula está Boa É, começando noite, agora. graça e paz. quem foi que deu paz? E Tim, quem é? É É o Tim. Tim, é o de Márcio. Tem apelido de Tim. Deixa eu salvar aqui, é de Márcio. Quem não for, eu vou salvar seu nome aqui, Tim, e depois na Pronto. caderneta vai estar de Márcio e eu dou falta. É, Que eu estou aqui pegando a aula aí, eu peguei no meio aí da fala do pastor Clemilton, mas Hum. a aula está começando agora. Tá, sim, sim. Nós já estávamos tratando do assunto da disciplina, porém em off. Ah, tá. Então tá Pronto. bom. Então Pronto. estou chegando na melhor parte. Tá sim, tá sim. O Edmárcio ou Tim? Como é que chama, Edmárcio? Como é que você prefere ser chamado? pode me chamar de Tim, sim. Pronto. É porque. Pronto, irmão. Então, eu tô Edmárcio é de falando que onde, é Edmárcio? o Tim Batera, Eu né? sou de Caxité. Viver sem fronteiras. Tim. Tinha. É de Caeté, é da nossa denominação, Tim? Sim, Pronto, meu irmão. Bem-vindo pronto. à nossa disciplina, viu? Ótimo. Deus Bom, abençoe pessoal, a então. todos. Amém. Vamos lá. Só a título de informação rapidinho, né? De apresentação. Quer dizer, meu nome é Wagner, né? Eu estou como professor de seminário aí desde 2019, ou seja, eu ainda peguei a turma quando era presencial, ao vivo e em cores, tá? É, mas de lá para cá a gente já tem 19, 23, uns 7 anos como professor do seminário, e eu fico com as disciplinas normalmente de Antigo Testamento, além da disciplina de História e Geografia também, e agora nesse desafio novo dessa disciplina de Religiões Comparadas, que era ministrada pelo pastor Jânio, e agora nós estamos com essa incumbência de trazer essa disciplina para os irmãos, tá? A título de informação, às vezes o pessoal, até por costume do quadro de professores ser a grande maioria pastor, o pessoal chama pastor, 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 eu não sou pastor, tá? E aí, por vezes, o pessoal chama, e aí, como é que eu falo? Não, não se preocupe, não, né? É Wagner mesmo, mas é só a título de informação, porque é bom a gente deixar registrado, tá? No mais, a gente vai junto, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, estava falando com o pastor Clemilton, existe no nosso quadro pessoas, professores experientes no quesito prático e teórico, mas se Deus nos der graça aí, nós vamos estar tentando trabalhar essa disciplina, que teve essa mudança de denominação, digamos assim, mas que Deus nos dê graça, a gente vai tentar trabalhar ela da melhor forma possível, e serão aulas que nós iremos construir, isso é bom deixar bem claro. Aí, enquanto nós conversávamos com o pastor Clemilton, ele trouxe uma informação riquíssima, no sentido de que, como ele falou, ele tem um conhecimento aí de outras religiões, né, na prática mesmo, então é isso que nós queremos. Aquilo que você tiver de conhecimento, por vezes também até de dúvida, né? É bom ser lançado nas nossas aulas, é bom ser discutido, é bom ser conversado, até porque assim facilita a nossa construção, né? Assim nos facilita também essa ministração dessas aulas. Então, eu peço aos irmãos que aquilo que você tiver de conhecimento teórico, prático, né? Também pode ser falado, pode trazer nos momentos oportunos e vai enriquecer muito, tá? Então, nós estamos como professor, estamos como lecionador daquele conteúdo programático, mas a disciplina vai ser construída com conhecimento e entendimento de todos nós, tá? Inclusive, as dúvidas sanadas aqui não serão somente de vocês, mas por vezes serão minhas também. Então, a gente vai junto aí na construção da disciplina. Certinho? É, Dito isso, eu vou compartilhar com vocês um slide. Ele é bem numeroso no quesito quantidade de slide, mas a nossa intenção aqui hoje, e só trazendo logo de forma bem mais prática para os irmãos, a nossa intenção, é óbvio, é trazer primórdio da disciplina, né, a introdução da disciplina, mas mais que isso, hoje, no que diz respeito à disciplina mesmo, nós vamos trazer só alguns conceitos, digamos assim, teóricos, fundamentos para a disciplina, tá? Eu disse no off aí, agora nós repetimos, essa disciplina ela tinha como denominação seitas e heresias, e por questões de correção da junta teológica, agora ela passou a se chamar religiões comparadas, né? E aí a gente pode entender dois princípios. Comparadas a quê? Né?
Tanto pode ser uma com a outra, mas, sobretudo, com aquela que nós seguimos, né? Nós vamos comparar as outras religiões à nossa, ou seja, religiões comparadas ao cristianismo também, tá? Então, essa é a nossa intenção. Direcionadas, trazer contexto, trazer informações, trazer denominações, e dentro dessas denominações, trazer, sobretudo, que assim tiverem conhecimento em relação a isso, tá? Então, se o Senhor nos permitir, nós vamos levar adiante. Certinho, meus irmãos? É, para tratar diretamente no que diz respeito a isso, nós vamos aqui trazer só a questão de apresentação prática, né? Disciplina Religiões Comparadas, na nossa instituição do CETEBISBA, curso de Teologia, obviamente, uma carga horária de 4 créditos, o que é mínimo 4 encontros mensais, tá? Ou seja, toda sexta-feira nós vamos estar sextando aqui com a disciplina de religiões comparadas, tá, meus irmãos? Então, toda sexta-feira nós temos um encontro, totalizando um total de 16 encontros daqui até o final do semestre, se o Senhor nos permitir. Semestre de 2026.2, comigo. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para a gente finalizar com sucesso, se o Senhor nos permitir. Vejamos. O objetivo geral. E aqui eu quero só trazer esse conceito de objetivo geral, por quê? Vejamos. O que que deixa eu só tirar aqui, irmãos, que tá. Pronto. Objetivo geral da disciplina: levar o vocacionado ao conhecimento da diversidade de religiões comparadas de forma acadêmica. Esse é o nosso principal objetivo. Apesar de ele estar aqui objetivo geral, e obviamente nós falamos principal, porque que é de fato é isso. Relevar aquele, ou seja, quando traz o termo vocacionado aqui, entenda todos nós, os alunos daqui, ao conhecimento das diversidades religiosas, comparando-as de forma acadêmica. Foi aquilo que nós estávamos falando em off, lá com o pastor Clemilton, lembra? Uma vez que nós não podemos, de forma escancarada, e eu digo isso aqui abertamente, taxar ou qualificar nenhuma das outras religiões como aceita ou como heresia. Apesar de que o conhecimento do que nós temos da verdade, da nossa religião propriamente dita, nós vamos, a partir de então, ter os nossos conceitos, e dentro desses nossos conceitos nós podemos não somente julgar, como também tirar as conclusões no que diz respeito às outras religiões. Porém, o entendimento aqui é de fato fazer uma comparação das outras religiões, né, das diversas religiões, nós podemos dizer assim, nós iremos trabalhar aqui, vou citar algumas aqui das que nós vamos trabalhar nessa disciplina e fazer uma comparação dessas disciplinas que nós vamos estudar, tanto com a nossa quanto uma com a outra. E quando nós falamos de comparação, nós queremos deixar claro aqui que não é somente se a deles é errado e se a nossa é certa, não é somente isso. Mas nós precisamos ver ainda mais do que isso, nós precisamos ver quem é o Deus dessa religião, quem os líderes dessa religião, não somente isso, mas fundação dessas religiões, comparar aquilo que tem como dogma nessas religiões, daquilo que nós temos como dogma e como verdade na nossa, tá? Então, a intenção aqui sobretudo, despertar de forma acadêmica, e quando nós falamos aqui de forma acadêmica, é uma forma de levar o aluno, levar aqueles presentes a refletir naquilo que nós estamos estudando. Não somente conhecer, mas, sobretudo, tirar dela proveito para a aplicação no seu ministério. Como assim, vai? Eu vou tirar proveito talvez de uma religião que eu a considero uma seita, tá? E aqui nós estamos dizendo abertamente no que diz respeito à consideração individual de cada um, tá? Como é que eu vou tirar proveito disso? Tira sim, tira proveito, porque nela você pode ensinar aquilo que não deve ser feito, ou aquilo que está em desacordo quanto à sua crença, quanto ao seu entendimento. Verdade é que nós precisamos de forma acadêmica, ou seja, de forma bem no sentido mais literal da palavra, bem de forma bem inteligente mesmo, a saber utilizar o entendimento ou o conhecimento dessas religiões para o nosso bem. Vejamos.
O que pretendemos ver, né? O que nós pretendemos ver aqui nessa disciplina? Deixa eu só tirar aqui um. Está desconfigurado aqui, tá umas coisinhas que está à frente do meu. Pronto. O que nós pretendemos ver? Primeiro, uma introdução, né? Falar um pouco sobre as religiões mundiais, e a gente vai ver isso mais adiante no contexto geral. O conceito de religião, isso aqui é interessante, e já conceito de divindade e nosso método avaliativo. Esses quatro tópicos principais aqui, nós pretendemos, se Deus nos dá graça, ver ainda hoje, tá? Como eu disse anteriormente, a princípio nós vamos tratar muito dessa questão de conceitos, né? Conceituar, trazer termos não somente termos técnicos, mas principalmente a conceituação técnica de fato de algumas literaturas no que diz respeito a, sobretudo, religião, divindades, né? Como é trabalhado dentro de cada religião. Vejamos. Precisamos ver, pretendemos ver também religiões com origem na Índia, pretendemos ver o hinduísmo, o jainismo, o budismo, tá? Religiões do extremo oeste, nós vamos ver se a gente vê então, um pouco sobre o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo, o sincrismo também, tá? A Seishonoye, a gente pretende trazer um pouquinho de cada um desses aí, lembrando sempre, tá, irmãos? Nós provavelmente nós não vamos conseguir aprofundar a tal ponto de nós sairmos daqui exímios conhecedores de cada uma delas, tá? É bom deixar claro. Mas a intenção é de fato trazer principalmente os principais conceitos, né? As principais visões e forma de enxergar a essas religiões, tá? Então, essa é a nossa intenção. Só reforçando, dificilmente nós conseguiremos aí esgotar todo o conteúdo de cada uma delas, tá? Religiões surgidas no Oriente Médio, né, que é os monoteísmo, e aqui talvez nós temos as três principais, que é o que? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tá? Nós vamos tentar aprofundar um pouco de cada uma delas, e é claro, nós vamos aí. Mas se é a disciplina de religiões comparadas, e sobretudo comparadas à nossa, ao cristianismo, como é que nós vamos estudar o cristianismo? Bom, nós precisamos ver um pouquinho da origem do cristianismo para, através disso, nós poder fazer a comparação das outras para com ela, tá? Religiões surgidas a partir do cristianismo, tá? Se nós veremos o cristianismo, a conceituação, a origem, principalmente, nós também precisamos ver as religiões que surgiram a partir do cristianismo, que são elas o quê? Nós vamos tentar ver um pouco também sobre o Adventismo do sétimo dia, a congregação cristã no Brasil, os testemunhos de Jeová, né? O mormonismo, o racionalismo cristão, espiritismo, né? Nós veremos também um pouco sobre a Umbanda, sobre as religiões africanas, tá? E aqui vai ter algumas denominações que nós não colocamos aqui, mas vai ter muito sobre isso também, religiões africanas, sobre as tendências esotéricas, tá? As novas tendências religiosas aqui, ó, presta atenção, no princípio aí nós falávamos, quando conversávamos aí com o pastor Clemilton, né? Essas novas tendências religiosas que vêm surgindo a cada dia, e não tenha dúvidas, irmãos, que as religiões elas não ficarão somente naquilo que nós vamos estudar ou que nós estamos citando aqui, não, muito pelo contrário, a cada dia vem surgindo aí novas denominações, e junto com essas novas denominações, automaticamente novos costumes, novas tendências de fato, tá? Então nós vamos tentar ver um pouco sobre isso. Característica comum aos novos movimentos religiosos, nós veremos também. Nós tentaremos trazer bem à tona a questão do catolicismo romano, tá? Eu penso que aí talvez seja de interesse de muitos, né? Conhecer e mais aprofundar no catolicismo romano, e talvez alguns até de compartilhar a sua experiência. Eu não sei se aqui é o caso, né? Mas pode ser que tenha alguém advindo também do catolicismo romano e queira contribuir nessa religião também, tá? Nós falaremos também do protestantismo, né? Nós precisamos falar de nós. Assim como a gente vai ver um conceito básico e base do cristianismo, nós também vamos ver um pouquinho também sobre o protestantismo, né? Como surgiu, de onde veio, por que veio, né? Obviamente, mas essa é a nossa intenção, tá?
Iremos ver também esses movimentos neopentecostais, e eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, aqui vai dar pano para manga, tá? Nós vamos ensinar um pouquinho também sobre os movimentos neopentecostais, e eu adianto já para vocês aqui, talvez vocês vão trabalhar mais com isso do que eu mesmo, tá? E mais à frente vocês vão entender o porquê. Nós tentaremos também, de forma bem conceitual, trabalhar um pouco sobre o evolucionismo, tá? O comunismo marxista, aí está um negócio complicado, mas nós também vamos tentar estudar um pouquinho sobre isso. Maçonaria, tá? As churches, né, que vem surgindo aí com uma tendência gigantesca e avassaladora nos dias de hoje, já é uma realidade grande. Outra também é os coaching, né? Os os crentes coaches, né, que tem muito por aí também. Então, nós vamos tentar também abordar um pouquinho sobre isso aí. E também os outros ismos que tem por aí, né? Trouxe aí também, o pastor Clemente falava da Wicca, né? E tem muitas outras religiões aí, tem a Santa Vó Rosa, tem várias outras religiões que a gente vai ver se no andar da carruagem, ver se a gente consegue esgotar isso dentro dessas 16 aulas, tá? Então, a nossa intenção é tentar trabalhar, tentar ver o máximo possível, ou pelo menos o máximo dessas que aqui estão, tá? Essa é a nossa intenção. Mas agora eu gostaria da participação dos irmãos. Nós já estamos aqui, lembrando mais uma vez que essa nossa primeira aula é uma aula para nós podermos entender o conceito da realidade disciplina, obviamente, mas também para a gente começar a falar ou pensar aquilo que nós pensamos, tá? Aquilo que eu tenho de conhecimento. E para isso, eu quero que os irmãos me falem se você tem um entendimento, tem um conceito, tem aí, sobretudo, pode ser até um conceito teórico que você tenha também, já formado em relação a isso, ou um conceito prático, tudo faz, do que é religião. E aí eu deixo para vocês. Pode participar, tá? Pode começar. Vamos junto comigo e me ajuda a ver o entendimento nosso aí no quesito religião. O que que você entende como religião? O que é religião para você? Pode ficar à vontade, meus irmãos, tá? Não tá valendo ponto. E se você errar, eu não tiro o ponto também. Na verdade, não vai errar. Você vai dizer o que você pensa em relação à religião. Ah, Wagner, mas eu não tenho um conceito prático. Eu não tenho uma frase que define. Tudo bem, então fala o que você pensa em relação à religião. O que é religião para você? Fica à vontade, meu irmão, tá? Essa é a hora de a gente falar o que a gente pensa. Professor, eu vou até, é, vou deixar até aberto aí, eu não vou me manifestar agora não, para ver os outros alunos aí também, né? Vamos cutucar esse povo aí, para o povo O vai pessoal achar tá alguma coisa aí, tímido. eu tenho certeza. Pronto. Pode falar, fica à vontade É, mesmo. O que é eu, religião a- para você? eu acho que Cleonildo aqui falando Pode falar, meu irmão. sobre a religião. Existe o conceito, vamos dizer, técnico, que seria abrangendo todas as religiões, porque a gente se enxerga também como os outros enxergam religiões, né? Nessas comparações. Mas trazendo a religião para o nosso contexto aqui, cristão, Sim. eu acho que é diretamente ligado à crença. São, é, faltam palavras, Fica à vontade, mas fica um tranquilo. sistema de crença, de relação, de costumes, Sim. leis, Os ética, dogmas, né? logo, né, voltado a um ser, usando o ser como falando das outras religiões, mas o nosso Pai Celestial como sendo Sim, sim. o divino, o superior. Então Perfeito. é esse caminho, né, que eu enxergo assim. Perfeito. Isso que você falou aí, Clenildo, na verdade, é um resumo conforme o seu entendimento daquilo que todo mundo pensa. É basicamente isso aí. É, eu falo assim, que falando no contexto de religião, se talvez se você perguntar religião para outras religiões, ele pode ter uma visão diferente disso, né? Sim, sim. É óbvio que cada um vai definir religião conforme o entendimento da sua própria religião. Não é Isso. isso? Quando você citou aí que dentro da religião existe ali um ser superior.
né, que na nossa crença, no nosso entendimento, é o Deus Criador, não é assim? E ele é o digno, ele é o alvo da nossa religião. Perfeito. Agora, se a gente for partir para uma religião politeísta, né, que a gente vai ver mais adiante um conceito de politeísmo, religião que tem vários deuses, digamos assim, né? E isso também é uma realidade. Lá você vai ver que a intenção não é somente adorar a um Deus específico, a intenção é adorar vários deuses ou a escolha de um dentro desses vários. A grande questão é que o princípio de religião é exatamente isso aí: é a busca do homem em prol de um ser superior a ele. Tá? Então, em resumo, aquilo que o irmão falou, talvez seria isso. Tá? E de fato, esse é o nosso entendimento. Outra coisa também bem marcante no quesito religião, que o Cleonildo falou aí, é que dentro da religião existe ali, na sua grande maioria, não vou dizer em 100%, mas na sua grande maioria, um foco numa convivência coletiva, né? Aquilo que nós chamamos hoje, no nosso protestantismo, de comunhão, né? Estarmos juntos como corpo, como igreja, né? Como o corpo de Cristo propriamente dito, né? O fato é que todas elas existe essa tendência, todas elas, na sua grande maioria, perdão, existe uma tendência numa convivência coletiva, tá? Então, quando a gente fala de religião, nós pensamos numa fé misturada à crença, né? Se eu tenho fé em algo é porque eu acredito naquilo, numa convivência com um grupo ou uma sociedade específica que também pensa da mesma forma que eu, e, sobretudo, uma adoração ou um direcionamento dos meus pensamentos, da minha fé, das minhas orações ou das minhas reflexões a um ser superior. Não é assim? Talvez esse seria o conceito mais prático no que diz respeito à religião, tá? Se alguém quiser contribuir, fique à vontade. Além de religião, eu gostaria que vocês pensassem também e me conceituassem o que é heresia. É um conceito prático, fique à vontade. Alguém quer arriscar dizer o que é uma Assim, heresia? ô Wagner, para mim, assim, Oi? religião. Sim, fique à vontade, meu Boa irmão. noite. Para mim, uma religião assim, é um agrupamento de pessoas, né, com o objetivo de uma crença, né? Ou Perfeito. seja, seja ela lá o que for, na realidade, que é uma Exatamente. justamente. É, heresias, existem alguns conceitos de heresias, né? Tem Hum, aquela heresia que a pessoa pega, até dentro da própria Bíblia, o cara cria uma heresia, né? Dentro da até, própria Bíblia, ele até cria uma não. heresia. Eu vou falar uma coisa que não escandalizem, meus irmãos, por favor. Eu sou cristão, tá? Eu sou crente. Mas a Bíblia é a mãe das heresias. Vocês concordam com essa afirmação? Ah, você está dizendo que na Bíblia tem heresia? Não disse isso, não. O que eu estou dizendo é que a Bíblia, Interpretação, né? mal As interpretada, interpretações, né? a Bíblia tem vezes que é uma arma na mão de uma pessoa que está tentando atirar com o cano virado para si. Olha que negócio terrível, né? Então, é isso aí mesmo. Mais alguém quer conceituar a heresia? É, lembrando que para as outras religiões, nós somos a seita, né? Ô, aqui, olha lá. E o que é uma seita? É na terceira pergunta, né? Para os irmãos nossos daquela igrejona grande que tem no centro de todas as cidades, né? Para eles nós Uhum, somos seitas. Não é assim? é, Na sua grande maioria. Eu E, acho que bom, tanto a exatamente. então, heresia quanto a seita, a definição para cada religião é quando sai exatamente da sua crença, né? É desviar exatamente do ponto principal da sua religião, né? É é uma você discordância, é uma discordância de discordância mim, disso, não é? exatamente. Aí por isso É, que fica o contexto que nós somos aceita para algumas outras religiões sim, e por sim. aí, e entende-se que realmente, se eles acreditam que a religião deles que é a correta, sempre vai existir isso, né? Só um instante, mas chegou a me conectar aqui. E tem um detalhe também que, Sim, é, como o professor falou, e é sim. verdade, que a Bíblia é a mãe das, das heresias, que os nossos maiores inimigos internos aqui no Brasil
são os neopentecostais, são as religiões surgidas dentro do cristianismo. É o que a gente mais enfrenta aí, né? São, como foi dito aí, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, é, Espiritismo. Mormon, Espiritismo, né? Então, o Evangelho segundo Allan Kardec, né? É, Então, é, nós temos aí, nós estamos aqui é, detrás de uma, como se dá o nome? De uma fortaleza, e recebendo tiro de todos os lados, sim, né? Nós somos aqui sim, dentro, né? Entre aspas, acuados, porque tanto os que se dizem cristãos, que foi cristianizado, como na aula passada, né? Foram cristianizados, eles sim, são inimigos da verdadeira fé, que é a fé do único e verdadeiro Deus, Criador, e seu Filho Jesus Cristo. Aí quando a gente vai perfeito. para. Quando a gente vai para o. Esse dia eu tava lá em Conquista, no consultório lá, o doutor lá, meu amigo meu pai, foi amigo do meu pai, meu amigo também, cardiologista. Ele precisa, passou os 40, já começou a visitar cardiologista e por aí vai. Aí, de cá eu tô vendo lá uma cúpula lá do outro lado da cidade, assim, que ela é um prédio bem alto. Uma cúpula, doutor, ele é evangélico, ele é da presbiteriana, né? O doutor, aquilo lá é uma sinagoga. Sinagoga não é é, Mesquita? uma mesquita? Aí ele olhou assim e falou, rapaz, nunca tinha reparado aquilo lá não. Falei, se for uma mesquita, nós estamos mais enrolados. Porque, segundo a crença islâmica, né? Uma vez casa de Alá, sempre casa de Alá. Então, para tirar ele de Uhum. lá, meu irmão, não tem quem tira. Por isso que tá aquela guerra lá no Oriente Médio, ninguém sabe por quê. Porque o jargão, né? O slogan dele, a priori deles é onde ele se estabelece, não pode voltar mais a Não ser outra deixa, religião. não Eles deixa de ser matam, nunca, né? morrem, mas ali tem que ser o território deles e acabou. Então, assim, Perfeito. nós vivemos no mundo da lua, entre aspas, né? A maioria dos Uhum. cristãos vive no mundo da lua em referência à questão das outras religiões. Que a gente pensa que todo mundo é paz e amor, né? Exato. Mas não é paz e amor, né? Isso, A isso, religião isso, paz e amor mesmo somos nós. Nós somos paz e amor. E mesmo assim ainda tem guerra entre nós ainda. Nós ainda temos das tais faíscas de fogo. Um Deixa os fato outros colegas interessante. falar também. Um fato interessante, pastor, é que quando a gente fala desse quesito de religião, nós precisamos aqui, sobretudo, vamos fazer uma coisa. Nós estamos num seminário teológico, num seminário cristão, de uma igreja de uma tendência protestante. Nós temos que ser bem claro e dizer logo o que nós pensamos. Primeiro, nós temos como fonte de fé, inspiração e crença a Bíblia Sagrada. Pronto, acabou. Tá? Nós que aqui nessa sala estamos, acreditamos que a verdade ela é a verdade bíblica, né? Nós cremos fielmente que Jesus Cristo é o Deus encarnado, o único suficiente Salvador das nossas vidas. E ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho ao Pai que não seja através dele. Não tem outra verdade que se achegue ao Pai que não seja através dele. Não vai existir vida na eternidade, no quesito vida em paz, que não seja através dele, de Jesus. Pronto. Vamos definir isso claramente na nossa primeira aula, para que a partir de então nós vamos defender algumas coisas ou pensar em alguns conceitos sem fugir da nossa linha de crença verdadeira e principal. Vejamos, quando a gente fala de religião, nós de fato pensamos que religião é aquele aglomerado de pessoas que está ali reunido para defender, principalmente, sobretudo, não só defender, mas também viver a sua fé. Ponto. Segundo, quando a gente fala de heresia, nós, quanto cristãos, é todo aquilo que desvirtua uma verdade bíblica, né? Nós, tá? Em contrapartida, aquilo que nós definimos anteriormente, nós também somos vistos como hereges, de fora, né? De fora. Então é bom a gente entender o conceito. Por isso que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, que quando a gente fala assim, o que que é heresia, nós precisamos compreender o que é o conceito de heresia, porque por vezes nós somos vistos também como hereges, tá? Então nós precisamos ver o que é que o povo está achando de nós, né? Vejamos.
E um aceito, o que é uma seita? Também nós somos vistos e entendidos como um aceito, uma vez que, principalmente sobre o catolicismo romano, ele vai intitular e dizer que a gente desvirtuamos da igreja principal, né? Digamos assim, que tem entendimento dele, o catolicismo romano é a igreja principal, é a igreja apostólica, digamos assim, tá? Então, a partir de então, nós Universal, né? No, exato. é a etimologia da palavra. Exatamente. Só que, de fato, né, de fato, nós precisamos ter um entendimento do que é uma seita. E a gente vai ver alguns conceitos mais básicos aqui por diante, para a gente ter esse esclarecimento de conceito, para que nós possamos conceituar. Como é que eu identifico uma heresia? Como é que eu identifico uma seita? Aí já é outros 500. A heresia ela é identificada através de quê? Do conhecimento da verdade. Para nós, protestantes, cristãos, evangélicos, protestantes, heresia é tudo aquilo que contradiz a Bíblia Sagrada. E por muitas vezes as heresias ela é retirada de dentro da Bíblia. De que forma? Um texto fora de contexto. Não é assim? E aí teve um pensador que vai dizer o seguinte, que um texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Não é isso? Então aí é um grande perigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora. Não escandalizem, irmãos, tá? Não escandalizem. Se vocês já vivenciaram isso, não precisa nem falar, só fala um legalzinho. Quantas vezes você não já viu aqui um irmão pregando heresia no púlpito? Não fala. Não concorda. Não olha para ele também. Misericórdia, tá aqui não. Mas o fato é que eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui já ouviu alguém pregando uma heresia em cima de um púlpito. Por quê? Por que isso? Porque simplesmente tirou o texto fora de contexto, e não somente isso, fez uma aplicação em desconforme aquilo que o texto quer dizer. Não é assim? Meus irmãos, o que a gente precisa ter o maior cuidado é que nós precisamos conhecer a verdade bíblica para professar e, sobretudo, para ensinar. Olha, eu penso que a palavra ela é transcendente, ela transcende ao pregador, tá? Porém, quando a gente vai ver o que Jesus mais pediu para o povo é ide por todo mundo, o quê? Pregar o evangelho e fazer discípulos. Como é que a gente faz discípulo? A gente faz discípulo de que forma? Né? Pegando uma pessoa, botando numa sala de aula e dando um curso de 3 meses preparando ele para o batismo? Não, isso aí é curso preparatório para o batismo. O que é discípulo? É caminhar e fazer com que ele aprenda aquilo que você aprendeu, com que ele faça aquilo que você faz. E quando no quesito é religião, é a nossa fé, nós precisamos fazer com que pessoas nos sigam assim como nós seguimos a Cristo. Tá? Então, mora em nós uma responsabilidade muito grande de professar um evangelho genuíno e verdadeiro, longe de heresia. Como é que eu faço isso, meus irmãos? Me ajudem. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Eu penso que não há outro caminho que não seja por esse. Para tanto, e dito isso, eu afirmo que é impossível ser um bom discipulador se não tem interesse em conhecer a Bíblia Sagrada. Não tem como você ser um, um, um exímio pregador, presta atenção nisso, tá? Não estou falando de orador, não. Estou falando de pessoas que falam bonito, não. Estou falando de pregador do evangelho puro e verdadeiro, como diria o C.S. Lewis, um evangelho puro e simples, né? Não tem como você fazer isso a não ser ou à mercê da luz das escrituras sagradas. Então, ler Bíblia é imprescindível, estudar ela mais imprescindível ainda, né? E aqui nós entramos naquele velho conceito. É, eu vou falar outra coisa aqui, por favor, não se escandalize, precisamos conceituar algumas coisas. Percebam vocês que lado a lado com as heresias, prestem atenção, quando eu digo lado a lado é pela mesma forma de efeito. Lado a lado com as heresias estão as pregações rasas. As pregações que a pessoa consegue pregar somente quando vai falar de bênção e de vitória. Somente que Deus faz, Deus vai fazer. Somente aquelas pregações muito superficial que não aprofunda numa exegese mais detalhada, para que automaticamente você consiga fazer uma hermenêutica mais saudável e, por fim, aplicar em uma oratória, né, numa homilética bem feita, para que haja de fato uma compreensão, um ensinamento aprofundado das Escrituras Sagradas. Nós estamos vivendo hoje num superficialismo religioso muito grande, e com isso, o que é que surge, meus irmãos? Surge um bocado de seitas, né? Surge um bocado de pensamentos adversos à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a pessoa interpretou de forma errada. Por isso que nós falamos anteriormente, e aí não surgiu de mim esse comentário, mas surgiu de muito antes, né? A Bíblia é a mãe de muitas heresias, porque ela
quando ela é interpretada de forma equivocada. Daí é um grande perigo. Dito isso, vejamos. Vejamos algumas das mais famosas definições de religião. Vejamos. Esse Friedrich aí, se vocês estiverem na atualização teológica, quem teve lá viu que o pastor Alberi falou sobre ele. Inclusive, ele ainda brincou que ele só ia soletrar esse sobrenome uma vez, porque não dá para soletrar duas. Ele arriscou soletrar um, eu não vou arriscar nenhuma. Esse cara aí, vocês leem, entendam vocês, tá? Ele diz o seguinte: que religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência. Olha que conceito forte, né? Não sei se vocês lembram quando o Cleonildo falou aí do quesito religião, ele trouxe esse entendimento de vivência, né, de fato, do que é a prática religiosa. Mas percebe que ela é um sentimento, uma sensação de absoluta dependência daquilo que as pessoas acreditam. Olha que negócio interessante, né? Se você parar para observar de fato, se perguntar a você hoje, será que você deixaria de viver a sua fé, a sua religião, a sua prática religiosa? Aí vocês pensam aí, você não ir mais na igreja domingo, tá? Pense vocês, com o pensamento de cristão que vocês têm. Você não indo mais na igreja no domingo, não indo na igreja mais nos cursos da semana, não indo mais numa escola bíblica, não indo mais no estudo, no grupo de oração, não indo mais em nada. Pense vocês aí, vocês conseguiriam viver sem isso hoje? Eu penso que não, né? Eu penso que não. O Então, professor, sim, eu sim, posso opinar aqui? à vontade, meu irmão, pode. É, eu, às vezes eu me pego pensando assim, Hum, se hoje, aqui no Brasil, surgisse uma perseguição, daquelas mesmo de, misericórdia. daquelas mesmo de botar ele no paredão. De matar ou morrer? Isso. Nós, pastores, estamos conscientizando nosso povo de que a Para qualquer isso, né? momento isso pode acontecer. E como seria? Nós tivemos a pandemia, pastor, professor. Sim, Nós tivemos a sim. pandemia, né? Tivemos muito vazão, muitas pessoas saíram da igreja nessa época, desfiaram na fé, tivemos dificuldade de trazer as pessoas de volta. Graças a Deus, foram poucas perdas, pelo menos aqui na nossa Exato. região, né? Graças a Deus, também não foi uma perseguição, né? Foi só um Não, não momento foi ali não. de proibição de aglomeração. Foi mais de Agora, reflexão do que perseguição, né? de, né? Então, essa pandemia que teve aí, dá para a gente ter uma noção mais ou menos de que nós, às vezes, nós mesmos não damos ao nosso público, o nosso povo, aquilo que Jesus mandou que a gente desse, que fosse, não o autossustento, claro, que um depende Sim, do outro, sim. a igreja para isso, o irmão depende do outro, É né? corpo, né? Mas não ter uma dependência emocional, entendeu? Exatamente. Sim. Nós temos dependente unicamente de Cristo, porque na hora, bom exemplo que o pastor deu aí, se você consegue passar a semana toda assim na igreja e não desviar, você consegue passar a semana toda assim na igreja e você consegue estudar dentro de casa, ler a Bíblia dentro de casa, orar dentro de casa, falar com Deus dentro de casa, né? Então, assim, Exato. esse conceito aí, que eu quero até, como estamos falando aqui de outras religiões, Sim, tem religião sim. aí que consegue fazer isso, pastor. Professor. Tem Perfeitamente. religião que consegue. E tá conseguindo. Eu já falei que teve aí a Wicca, que não precisa de tempo, não. Não. Lá Muito através pelo do contrário. celular, através do computador lá, o pessoal lá tem suas reuniões, tem seus ensinamentos, e não só essa, outras e outras que eu estudei, que eu pesquisei aí, né? Existe aí hoje um cristianismo, é, é o nome, por muito estudar a gente acaba fugindo alguns nomes. Sim, No sim. caso, é, místico, Sim, é cristianismo verdade. místico, né? Que a pessoa ali e tal, tem pessoas até que faz transição, faz viagem astral, tudo isso baseado no cristianismo, né? Justamente. É até bom que Exatamente. entre esses assuntos aqui, porque isso é real. Eu estudei É. sobre isso, eu fui atrás, né? Então, assim, tem pessoas hoje que nós temos não, eu falo que nós temos porque nós estamos enfrentando várias heresias, né? Várias seitas. E uma delas é o desigrejado,
não é isso? O desigrejado Exato. é uma forma de heresia, né? Você dizer, não, não depende de reunião, não depende de estar com outro irmão. Eu estou em casa aqui, através aqui da televisão ou da internet, eu tomo a ceia, né? E por aí vai. Teve um movimento que teve aí na pandemia que teve um pastor que batizou mais milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele mandou a pessoa Cada colocar um, uma caixa cada d'água um lá, em casa mesmo, mas entrava de dentro casa d'água, né? mesmo, se batizou. Então, rapaz, ó, pode continuar, professor, pode continuar. Não, não, mas é bom citar isso porque é o seguinte, é, perceba uma coisa, que se a gente não abrir os olhos de forma assim, bem aberta e a amplitude dessa visão, a gente pode entrar por vezes aí digamos assim, em um túnel onde a gente só cabe nós, tá? E hoje em dia, no meio de tantas organizações, olha a redundância da palavra, tá? No meio de tantas organizações organizadas, de fato, há-se um risco muito grande de muitas igrejas, eu agora não vou dizer religião, não, trazer o fato mais para o particular, muitas igrejas ficando para trás, tá? Isso aí é um perigo muito grande mesmo, tá? Outro fato interessante aqui, quando fala aí nós estamos falando de, de- dessa questão dessa dependência, o pastor trouxe um fato interessante. É, é, a afirmação do Friedrich aqui, ele diz o seguinte, que a religião em si traz esse sentimento e essa sensação de dependência absoluta, uma vez que o contrário disso também é verdade. Perceba vocês, há também uma dependência não somente da religião, presta atenção nisso, e agora nós estamos falando para líderes aqui, tá? Mas há sobretudo uma dependência da entidade física, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Tem pastores que não saem de férias porque na cabeça dele não pode tirar férias. E aí o pastor Clemilton, na questão da psicologia, pode nos ajudar muito mais em relação a isso aí. E os irmãos também julguem vocês. Pastores que não conseguem tirar férias, tá? Em um trabalho, fecha aspas, que exigem, talvez não, eu ouso dizer que é um dos que mais exige da questão emocional, tá? E aí estão pessoas adoecidas com um entendimento completamente vago daquilo que é religião, daquilo que é fé e, sobretudo, daquilo que é chamado. Não é assim? Os irmãos podem até me corrigir ou complementar, se discordarem também, fica à vontade, tá? Quando o Frederic traz para nós aí que a religião traz esse sentimento e essa sensação de dependência absoluta, ele tá apontando para a dependência da nossa fé. Tá? E aí há pessoas que entendem de forma equivocada e traz uma dependência da existência física, da presença física constante, tá? Que aí agora já estou entrando na contramão, não estou falando do desigrejamento, né? Que os desigrejados agora tomam muito ao pé da letra e simplesmente sumiram do meio do corpo, e aí nós sabemos que, conforme a nossa aula, vamos afirmar, é uma heresia grave, né? Porém, compreender também o que é saudável para a vivência religiosa, tá? Eu penso que a gente precisa enxergar e compreender isso aí também de forma muito clara dentro do que é religião. Vamos ver mais uma afirmação aqui para a gente pensar juntos? É, deixa eu só tirar aqui, porque, peraí, irmãos, que eu estou com um probleminha aqui. Peraí, só um minuto, tá? Eu estou com um problema aqui com o mouse do computador. Pronto, eu estou apanhando dele. Esse bichinho aqui não está funcionando direitinho, eu estou aqui na mão, mas vai dar certo. Religião significa a relação entre um homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções especiais, confiança, medo, conceitos como crença e ações como culto e ética, ou seja, o conjunto de regras que rege a vivência dele. Perceba vocês, um fato muito interessante, que... Peraí, meus irmãos. Meu filho chegou correndo aqui. A gente também corre esse risco aqui, viu? Pra quem dá aula em casa, não tem de onde correr, não. Pronto. Meu filho, 2 anos e 8 meses.
Dormiu quase 2 horas agora à tarde. A energia está lá em cima. Desculpa, irmãos, voltamos. Então, aqui, a religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita. Veja, presta atenção nisso. Sempre religião vai estar ligada em alguma coisa do qual o homem acredita, né? Ou do qual se sente dependente. Presta atenção nisso. Mais uma vez, aqui, o Tyler, né? Ele está ligando a questão da compreensão humana no que diz respeito à religião a uma dependência. Percebam vocês. Tá? Há uma dependência emocional de fato, sentimental, um entranhamento, digamos assim, daquilo que vai estar na Bíblia, que Paulo vai dizer lá, né? Das entranhas, né? Entranhar-se, o conviver junto, tá? Conviver junto é redundante, mas não só conviver, mas sobretudo estar junto de fato. Tá? Essa relação se expressa em emoções especiais, que é o que? A confiança, o medo, tá? Em conceitos da crença de fato. Então percebam vocês que cada religião vai ter o seu conceito de crença, do que acreditar, de quem é o superior, de quem é aquele que está acima de todas as coisas. Só um instante, irmãos. Tá difícil. É, Mais um. A religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e se expressam por insight, né, por sensações, né, por pensamento, por sentimento, por intenção e por ação. O Glasenapp ele traz essa informação e perceba vocês que ele começa agora a tirar, ou não somente tirar, mas ele vai trazer aqui daquele conceito de religião do qual antes era um sentimento e uma dependência absoluta dela, dos seus conjuntos de regras, de entendimento, da sua concepção de fé, sobretudo, e agora ele vai trazer aqui agora a convicção de que existe nessa religião a compreensão de poderes transcendentais, pessoais ou impessoais, que atua não somente no mundo, mas sobretudo que vai trazer aquele que crê, aquilo que tem a convicção nessa religião, ou nessa sua crença, ou nessa sua fé, de que há nela poder transcendental, que há, sobretudo, um mover sobrenatural. E o que é interessante aqui é que, quando ele traz essa afirmação, ele nos arremete a pensar que a religião está automaticamente ligado àquilo que nós acreditamos no sobrenatural. Ou seja, a grande maioria das religiões vai trazer para o homem a personificação da sua crença. Como assim, Wagner? Vai levar o homem não somente a ver, a observar, mas a acreditar que tem alguma coisa sobrenatural por trás da existência dele, por trás do acreditar dele, por trás ainda, irmãos, dos seus sentimentos, da sua, sobretudo, expectativa e esperança. Né? Esse conceito é interessante porque a religião em si ela nos coloca numa visão ou em um caminhar específico onde tira a gente do natural. Presta atenção nisso. Nós vivemos no natural, né? O homem sem fé, sem religião, sem esperança, sem crença, né? O homem sem isso, ele é um homem extremamente natural. Ele não vai usufruir nem vai vivenciar o sobrenatural. Presta atenção nisso. O que nos coloca num campo de visão de eternidade ou de vida pós isso tudo aqui, pós esse plano, como muitos vão dizer, é exatamente a religião, porque ela nos obriga a ter uma crença, obriga no sentido que nos induz, tá? Ela nos induz a ter uma crença em algo que transcende o nosso entendimento, que transcende o nosso natural, tá? Vejamos. Isso é o que ela nos afirma, tá? Agora, sobretudo, preste atenção agora numa prática, e me permita, eu vou fazer isso sempre que possível, tá? Eu vou trazer de uma teoria para uma prática nossa. Perceba também que o contrário é um pouco perigoso, vejam vocês. Hoje, os cristãos, com certeza tem dentro da igreja de vocês também, tá? Tem dentro da minha, deve ter dentro das suas também. É, irmãos que têm na religião um foco exclusivo no sobrenatural. Vocês já perceberam isso? Eu vou tentar ser um pouco mais claro para que fique fácil o entendimento nosso. É, a religião, para certas pessoas, eu estou dizendo agora de crente, tá? Ela só existe quando é sobrenatural. Vejamos, mais um segundo exemplo. Se fizer um culto com o nome Culto dos Milagres,
Eu não sei a igreja dos seis, mas muitas igrejas aí enchem. Não é assim? Por quê? Porque é uma busca constante dentro da religião das coisas sobrenaturais. E agora vejamos, apesar da religião fazer isso, irmãos, apesar da religião fazer isso, quase todas as religiões ela tem nela um conceito natural, que é o quê? É regras, é dogmas, é costumes, é práticas naturais, né? Foge um pouco do extraordinário e vem mais para o ordinário. Vejam vocês, hoje em dia nós temos pessoas que querem muito mais o extraordinário, o sobrenatural, mas não vivem nem o ordinário nem o natural. Como assim, Wagner? Vejamos. Crente que quer milagre, mas não ora. Crente que quer ações sobrenaturais, mas não tem a preocupação de ler o natural, de ler a palavra, de buscar viver como um crente decente, digamos assim. Pessoas que sobem em púlpitos, pegam microfones e quer exercer ali uma rajada de dons espirituais, é línguas, é pular, é sapatear, é rodopiar, é fazer chover, fazer cair fogo, quer tudo isso, mas não quer ser uma pessoa que ama, não quer ser uma pessoa que tem bondade, não quer ser uma pessoa longânima, não quer ser uma pessoa paciente, não deixa exercer os frutos do Espírito na sua vida, tá? Então perceba vocês que quando os autores aqui nos direcionam a uma convivência extremamente sobrenatural, digamos assim, nós precisamos compreender também que religião ela tem conceitos naturais, né? E agora eu uso para aquela aplicação que nós fizemos da nossa. Nós também temos conceitos naturais dentro da nossa religião, dentro da nossa crença. É orar, ler palavra, é ser obediente, sobretudo, né? E aí nós queremos viver o extraordinário, o sobrenatural, mas nós não vivemos o natural, nem tampouco o ordinário. Né? A leitura da Bíblia diária, a oração diária, a devocional diária, a obediência diária sobre, isso é interessante. Então vejam vocês que o conceito de religião ele pode ser tanto de um extremo como também a exigência de um outro extremo. Né? Tanto o sobrenatural quanto o natural precisam ser vividos dentro da religião. Tá? Então, irmãos, eu espero que isso aí seja um conceito que dá para nós abrirmos a nossa mente. Então, definindo religião, conforme aqui o nosso e-book, tá? Da nossa disciplina, vai dizer o seguinte: tem um texto grande aqui, mas vou tentar ler ele de forma mais rápida para a gente. Tá? Muitas pessoas já tentaram definir religião buscando uma fórmula que se adeque a todos os tipos de crenças e atividades religiosas. Preste atenção nisso. Uma espécie de mínimo denominador comum. Muita gente já tentou definir religião como um entendimento único e básico de uma só. Vejamos. Existe naturalmente até um risco nessa tentativa, já que ela parte do princípio de que as religiões podem ser comparadas. Vejam isso. Esse é um ponto em que nem todos os crentes concordam. Eles podem dizer, por exemplo, que sua fé se distingue de todas as outras fés por ser a única religião verdadeira, ao passo que todas as outras religiões não passam de uma ilusão, ou, na melhor das hipóteses, estão incompletas. Isso aí é uma visão que nós temos claramente. Vejamos. Há também pesquisadores cuja opinião é que o único método construtivo de estudar as religiões é considerar cada uma em seu próprio contexto histórico e cultural. Apesar disso, religiões comparadas é uma disciplina e uma forma de abordar o estudo das religiões de forma acadêmica. Isso aqui conceitua e reforça aquilo que nós falamos anteriormente. A nossa disciplina é para trazer ou despertar em nós esse interesse de estudar todas as religiões de forma acadêmica. Como assim, Vale? Nós não vamos aqui, apesar de que nós somos tendenciosos a isso, e nós podemos até falar sobre isso, mas o objetivo final não é esse, é de taxar as outras como erradas, apesar de sabermos disso, apesar de termos essa consciência, quando nós compararmos elas à nossa. Certo? Porém, esse conceito aqui, essa definição, nos arremete a estudar a disciplina de forma acadêmica e ter nessa disciplina base para fazer essa comparação das outras religiões à nossa religião. Uma vez que, para muitos estudiosos, formar um denominador comum do termo religião é difícil. Por quê? Porque eu comparo sempre ela à minha. E isso é um fator interessante. Vejamos, irmãos. Já que nós definimos, ou pelo menos tentamos definir o conceito de religião, agora vamos definir ou tentar definir o conceito de heresia. Vejamos. Heresia deriva da palavra grega airesis, tá? Que significa escolha,
seleção ou preferência. Daí surgiu a palavra seita, efeito de semântica. Vejamos. Do ponto de vista cristão, vejam isso, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou as ideias de outrem em matéria de religião. Vejam vocês, o conceito bem prático de heresia é exatamente aquilo que nós já falamos anteriormente, aquilo que os irmãos citaram e contribuíram anteriormente. Do ponto de vista cristão, e aqui preste atenção nisso, é uma comparação, tá? Do meu ponto de vista, do ponto de vista cristão, o que é uma heresia? É o ato que todo indivíduo, ou não somente um indivíduo, mas um grupo de indivíduos, de afastar de onde? Afastar das escrituras sagradas, que para nossa concepção é a verdade, tá? E quando eles se afastam, o que é que eles adotam? As suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. E por vezes não é nem própria, tá? É a ideia de alguém que já teve essa heresia anteriormente. Não é assim? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Oh, meu Deus, vou falar, tá gravando, não tem perigo não. É, quantos aqui não já viu pessoas agora defendendo as heresias de Caio Fábio? Né? Eu estou citando Caio Fábio aqui porque talvez seja o pensador herege aí mais comum nos dias de hoje, tá? E olha aí que foi um tremendo homem de Deus, mas o que que a soberba e o orgulho não faz com o cidadão, né? É terrível. Mas bom, esse não é o fato, mas o que nós vemos aí é muitas cristão não, né? Não vou nem dizer o termo cristão, mas muitas pessoas caminhando por um caminho de heresia que talvez alimentaram não da sua falta, não é falta de conhecimento não, tá? Não da sua interpretação errônea ou equivocada da Bíblia, mas por defender a interpretação errônea e equivocada de outra, né? De um cidadão igual o Caio Fábio, né? Olha que interessante, tá? E por fim, em resumo, o que é heresia? Abandono da verdade. Simples assim. Né? E aí agora me vem, quando eu estava escrevendo, fazendo esse slide aqui, me veio só Hebreus 10 na cabeça, né? Que o texto lá que ele vai dizer, aquele que galgou, que pisou, que chegou-se ao sangue de Cristo Jesus, que teve a compreensão verdadeira da fé salvadora em Cristo Jesus, e agora ele pisa, ele profana o sangue de Cristo, né? Dizendo que o sangue de Cristo não tem o efeito, que a crença em Jesus não faz mais efeito na vida dele, a Bíblia vai dizer o quê? Para esse aí, não tem mais salvação. Por quê? A única salvação está em Cristo Jesus. E ele vai dizer lá no verso 30 ou 31, se eu não me engano, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é assim? Para a gente que tem o entendimento da Bíblia Sagrada. E agora tenho uma preocupação muito grande com essas almas, irmãos, porque a Bíblia fala bem claro, né? O herege, né, que normalmente surge daquele que entendeu errado, ou daquele que fez a sua própria concepção e entendimento daquilo que ele acreditava anteriormente, ele é fadado a uma condenação eterna. Por quê? Porque só tem um meio de salvação. Qual é o meio da salvação? A graça de Cristo Jesus, através do sangue remidor de Jesus Cristo. Se a pessoa se afasta disso aí, difícil, né? Não vou julgar aqui não, mas o caminho é complicado. Ô, Vejamos. À vontade, pastor, meu só irmão. uma adendo aqui. Sim, Eu falo que eu perdi porque eu gosto muito dessa pessoa. sim. Ele começou a assistir Caio Fábio, e Ux, aí o homem começou é um pastor amigo meu, um meu querido, Deus. eu amo de coração. Mas de vez em quando a gente dá um, né, uns embates, porque Os duelos. Debates, isso, debates. uns debates, né? E ele, infelizmente, ele pendeu pro lado do predestinado, né? Como é que é o nome do fundador lá é Calvino? Calvino. E aí foi através dos ensinos desse cara Fábio, né? Aí eu fui conversando com ele e tal. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, tal, tal. Ele foi dando texto, e sempre o cara herege é o seguinte: ele vem debater com você, aí quando ele vê que ele tá perdendo, ele muda de assunto, muda. Ele sai assim, diz, não, volta, meu irmão, volta pro texto, vamos pro texto de novo, peraí. Nós não desinchamos esse texto aqui ainda não.
Nós só pegamos o início dele, vamos pegar aqui mais para frente, porque mais para frente aqui vai desmentir tudo que você está falando. Aí ele chegou e falou assim, mas tal, tal, e bateu o martelo, e falou assim, sabe uma? Você acredita que eu acredito na minha salvação? Eu falei, você acredita. Você acredita que eu posso ver a minha salvação nesse exato momento? Aí ele ficou calado, ele ficou. Uhum. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu perco minha salvação aqui agora. Porque a Bíblia fala que aquele que conheceu e experimentou das grandezas de Deus e blasfemou contra o Espírito Santo, esse não tem mais perdão. Não, E acabou. agora, o que você me fala? A decisão é minha ou não é? Aí o assunto, ele teve que encerrar o assunto. Né? Então, assim, são pequenos discípulos, os imitadores, aqueles que querem se destacar, porque eu vou dizer, pastor, como o senhor falou aí, é a vaidade do Sim. homem. Eu era um Orgulho. admirador de Caio Fábio, a galera que está por aqui talvez não pegou. Eu assistia muito Caio Fábio, lia o livro de Caio Fábio, eu tenho um livro de Caio Fábio aqui, acho que eu tenho aí escondido em algum lugar por aqui. Livro Caio Fábio, ótimo, um ótimo teólogo, um ótimo ensinador, um exímio Inteligentíssimo. professor. Só que quando aconteceu o que aconteceu com ele, que acho que o senhor sabe a história dele, Uhum. se meus irmãos não souber aí, depois uma procura, que eu não vou falar nada aqui na internet. Ele, infelizmente, ele voltou assim, ele voltou com o máximo que ele tá igual o nosso adversário, o máximo que ele puder desviar, ele vai desviar. Essa é a realidade. Exatamente. Então, assim, a heresia, ela começa assim, ela não começa dizendo que Jesus Cristo é tal, que o Espírito Santo é. Não, ele não chega xingando, ele não chega desmoralizando, não. Ele chega disfarçado, né? Ali, infiltrado dentro da verdadeira, que é a palavra de Deus, dentro dizendo que está trazendo um conceito verdadeiro, porém, trazendo um espírito de engano. Exato. E nós temos que estar afiados na palavra, ciente da nossa fé, saber que é, o que a gente estudou até hoje, o que a gente aprendeu até hoje, é que nós estamos fundados na teologia da salvação. A Bíblia não é um livro que fala de Deus, a Bíblia fala sobre a salvação. Agora, Deus aparece lá com seus atributos para salvar o homem. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus tentando salvar o homem o tempo inteiro, É o plano de né? salvação, né? É um plano de salvação. Então, se você tem essa, se o próprio Deus se investiu na salvação do homem, por que como seria? Eu perguntei pro meu amigo lá, por que Deus seria tão perverso em destinar A para o céu, B para o inferno, né? Então, assim, Uhum. não vamos entrar nesse quesito, mas só um exemplo que eu estou dando, que É, a heresia, ela vem com um aspecto de coisa boa, e que bem você está se sutil. desenvolvendo, você está sendo uma intelectual, e que você é diferente dos outros. A heresia, irmãos, a heresia sempre aparece assim. Você é diferente dos outros. Não, você é melhor do que o Batista, você é melhor do que o tal, você pensa diferente, você não é igual a todo mundo, você é só 5%. Então, é por aí que entra a heresia. Então, nós temos que ter Sim. cuidado. Quando a oferta é boa demais, o santo desconfia, né? O santo fica logo, né? Eu sou igual São Benedito. É desse jeito. O cara tá com uma dor de São Benedito aqui nas costas e achou um dinheiro no chão, quando ele Uhum. baixou para pegar uma dor. Desviou, São Benedito desviou também, quando, ô negão, eu vi primeiro. Né? Então, Não eu adianta vi primeiro, baixar negão, agora, é meu. não. Então, isso acontece. Eu, Ai, Senhor. eu sou desconfiado, né? Se a É. oferta está demais, está te dando muita. Por que, que hoje os neopentecostais se disseminaram tanto? Porque, não, agora nós temos aqui um novo evangelho, nós temos aqui um novo, né, uma nova unção, né, um novo. Uhum. Então apareceu o bispo, apóstolo e semideus e arauto, tudo é Secretário, arauto. secretário de anjo. É. Pode continuar, meu professor. É isso mesmo. O que é interessante aí, sabe que a gente precisa ver, de certa forma, enxergar aí, é que, sobretudo, esses famosos hereges que eles surgem aí, ele vem baseado naquele louvor que vai dizer o seguinte, né? Mentes brilhantes planejando o mal, né? Olha que interessante. Se tratar do Caio Fábio, eu creio que a maioria dos irmãos que conhece dele já ouviu falar. Mas se você não ouviu, eu não vou mandar você perder seu tempo para poder ouvi-lo. Porém, pesquise sobre. É um teólogo
teólogo, eu vou dizer teólogo, não é porque estudou a teologia de fato, né? Mas é um cara extremamente inteligente. Se você não tiver convicção da sua fé, você balança ao ouvir as verdades, entre aspas, ditas por ele, tá? Então, isso é interessante a gente se observar, por quê? Porque todas as seitas, todas as outras religiões e todos os fundamentalistas de heresias, eles provavelmente são pessoas muito fundamentadas, muito conhecedor daquilo que ele defende, tá? E aí você precisa ter o argumento bem forte para combatê-lo. Que argumento é esse? Nada mais, nada menos do que o entendimento da Bíblia Sagrada, tá? Então, meus irmãos, aquilo que eu disse anteriormente, eu reforço. Nós não podemos, preste atenção nisso, tá? Nós não podemos ser pregadores de bênçãos. Tá? Nós não podemos ser pregadores de cultos de milagre, culto de vitória. Não, nós precisamos ser pregadores do Evangelho, da Bíblia Sagrada, conhecedores dela. Tá? Porque o Evangelho, antes de ser um Evangelho próspero, ele é um Evangelho confrontador. Antes de ser um Evangelho que torna o homem, que faz o morto ressuscitar, ele é o Evangelho que faz o vivo se corrigir também. Tá? Então é interessante que todo pregador ele precisa ser pautado, alimentado, alicerçado em toda a verdade que é a Bíblia Sagrada. A gente precisa ter essa compreensão. Tá? E eu estou dizendo isso somente para refutar exatamente o Caio Fábio, né? Que era um homem, igual o pastor Clemente bem disse aí, era um homem que era um exímio pregador do Evangelho. Né? Desviado ele, né? Blasfemando ele, apostatando da fé, que esse é um verdadeiro apóstata, né? Agora, o que que resta para ele? Nada. Se Cristo foi negado, né? É difícil. Mas vejamos. Definição de seita. O que que é seita? A palavra vem do latim secta, que significa caminho ou linha de conduta. Então, uma seita é o quê? É um caminho, é uma linha de conduta que a pessoa toma a partir de então. Uma seita é um grupo de pessoas que seguem uma doutrina religiosa, filosófica ou política, que diverge ou se afasta de uma corrente principal. Tá? Qual é a corrente principal essa aqui? Nesse caso nosso, o cristianismo. Né? É a nossa fé, a nossa crença. Tá? Na raiz histórica, indicava apenas uma escolha de pensamento, um partido ou uma filosofia que alguém escolhia seguir, tá? Então, presta atenção. Saindo do conceito religioso e partindo para um entendimento ou para uma raiz histórica, como a frase bem diz aqui, né? Uma seita, historicamente falando, ela indicava apenas uma escolha, um pensamento e esse pensamento, inclusive, aqui pode ser um pensamento partidarista, político e, sobretudo, filosófico também, de alguém que ele simplesmente escolhia seguir aquém do seu. Ou seja, além do seu, essa pessoa decidiu seguir uma seita, que é o quê? Uma linha de pensamento, uma lista ou uma linha filosófica diferente da sua. Né? Hoje, agora, nós definimos isso no conceito de casta da nossa religião e pautado nas heresias outrora estudado, né? Pautado nessas heresias, agora ele segue um caminho obsoleto e completamente diferente daquilo que é o caminho da verdade. Tá? A divergência, né, surge quando um grupo se separa de uma religião ou tradição maior para discordar de regras, dogmas ou lideranças. Olha um fato interessante isso aqui, tá? Por vezes, ou quase sempre, as seitas surgem. Por quê? Porque houve ali alguém que mais tarde contamina um grupo, ou ela pode surgir diretamente em um grupo já centralizado, que normalmente agora passa a discordar. Prestem atenção nisso. Olha o perigo, tá, irmãos? Olha o perigo. Em discordar. Não quer dizer que nós não podemos discordar nunca. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que essas pessoas passam agora a discordar e, sobretudo, não querer mais de que as regras, os dogmas ou, inclusive, das lideranças. Meus irmãos, eu quero que vocês reflitam numa coisa. Não vou tratar como seita, tá? Presta atenção nisso. Não estou tratando aqui como seita. Mas perceba como há aí uma certa ligação. O que que eu quero dizer? De igrejas que dividem. Igreja que sai dentro de uma outra igreja. Né? Não estou dizendo aqui que nem que A nem que B está errado, não, tá, irmãos? Não quero, a minha intenção não é essa. O que eu estou dizendo é que presta atenção. Como uma seita
tem característica que às vezes a própria igreja usa, que é o quê? A divisão, a separação. Por quê? Porque discordou de uma regra, porque discordou de um dogma, ou, sobretudo, presta atenção nisso, porque discordou de liderança, né? Eu acho, irmãos, eu creio que não existe em nenhuma outra religião tantas pessoas que saem de uma igreja para ir para outra, como dentro da religião do protestantismo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas nós precisamos dar a cara a tapa. Essa é uma realidade terrível. Ah, Wagner, mas eu aqui, pode ter alguém aqui na sala que saiu de uma igreja e foi para outra. Não estou falando disso, irmão. O que eu estou falando não é de alguém que precisou, inclusive por entender que uma outra ensinava uma teologia mais saudável. Sai, não estou falando disso. O que eu estou falando é de gente mimado. Presta atenção nisso, tá? Desculpa pelo termo. De gente mimado. Foi na igreja, o pastor repreendeu por uma ação errada. O que que ele faz? Vai para outra. Por quê? Porque o pastor brigou comigo, né? E aí chega nessa outra, agora ele não entra no ministério de cara. O que que ele faz? Vai para outra, porque lá não dava oportunidade. Ou então vai para uma terceira, porque essa terceira agora diz que se ele for lá, ele não chega como irmão, ele já chega como, sei lá, subpastor, né? Já chega como alguém intitulado superior àquilo que ele era anteriormente, pelo menos do ponto de vista deles, tá? Então perceba que olha o que eu quero chegar. Nós temos características de seitas dentro das nossas igrejas, infelizmente, infelizmente. Ia. Não, irmãos, a intenção aqui não é professar nada disso. A intenção aqui é fazer com que a gente reflita. Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui no assistente acadêmico, tá? Se os irmãos discordar, fiquem à vontade, não tem problema não, tá bom? Teologicamente falando, Vejamos. licença, Sim, sim. é, essa afirmação, né, da divergência, ela vem diretamente ao protestantismo como ocorreu, né? É complicado porque a Exato. gente vê que Lutero, ele exatamente fez isso, ele discordou de regras, dos dogmas e das lideranças. Então, hoje em dia a gente está no protestantismo numa derivação, porque até os luteranos também seguiram uma outra linha totalmente diferente dos evangélicos, né? Dentro do Sim, protestantismo, mas os luteranos usaram de violência, teve um histórico totalmente diferente do que era pregado por Cristo, vamos dizer assim, de sermos cristãos, de pregar o perfeito. amor, o arrependimento, a salvação via o sacrifício, né? Então, Exato. dentro do próprio protestantismo, a gente tem essa divergência logo na base lá quando surgiu. Bem, Então, bem, bem na sua desde então, criação. Bem na bem sua na sua criação, criação, né? né? Exatamente. Né? Perceba, o irmão trouxe um ponto muito interessante aqui, que eu tô falando exatamente de sair de uma igreja e ir para outra, e aí agora vem na questão do protestantismo, que é de fato uma parte, vejamos, aquilo que eu falei anteriormente. Se você sai porque você entende que ali não está sendo pregado a verdade, se você sai porque ali você compreende ali há muito mais malefícios do que benefícios, assim como Lutero teve esse entendimento, aí não, aí é um quesito simples. A nossa preocupação é que tem pessoas que estão migrando de igrejas, e agora eu estou falando aqui de denominações sérias, porque galgam algo para si, né? O que é isso, galgal? É errado? Não, porque o próprio Timóteo vai dizer lá que aquele que almeja o episcopado, boa ambição tem, né? Não é isso. Não estou falando de ele querer ser alguém e se tiver o chamado, Deus vai fazer acontecer, não. É querer facilitar o processo, é querer pular etapas. Ou por vezes, vamos falar abertamente, que é pessoas que não têm nem chamado e quer ter, né? Quer ter títulos, sem conhecer as dores do título, não é assim? É isso que nós estamos falando. Um ponto interessante também que você falou aqui, hoje, se você for parar para ver, a igreja luterana, ela não tem nada a ver com Lutero. Ela não tem nada a ver com o princípio básico de Lutero. Assim como o pastor Clemilton falou agora há pouco dos calvinistas, né? E perceba vocês, aqui não vou fazer nem apologia nem defesa, não, tá? Presta atenção depois. O grande problema nunca foi.
João Calvino, nem Jacó Armínio. Nunca foi eles. Porque os dois fizeram uma interpretação bíblica muito bem feita, a ponto que o calvinismo bíblico ele aponta para a presciência de Deus e o arminianismo aponta para as qualidades do próprio Deus. Então eles andam em linhas juntas e os dois direcionam ao céu. Ponto. Não vamos entrar nesses méritos. O problema é que surgiu os calvinistas e os arminianistas. Cada um leva para um extremo condenando o outro. E de fato assim fazem. Tá? E aí surgem lá nos extremos um maluco que vai defender agora o calvinismo criado a partir de então, de uma forma tão terrível que vai desvirtuar de muitas verdades bíblicas. E isso aí é um perigo muito grande. Então perceba aí que quase sempre o perigo não está necessariamente naquilo que, digamos assim, que é ensinado, mas é aquilo que se toma a partir de então. Por isso que há hoje a criação de muitas e muitas igrejas, tá? Ah, Wagner, mas na Bíblia fala para a gente crescer e multiplicar. Sim, mas na Bíblia fala como? Criar-se campos, né? É o quê? Vai sair alguém de uma igreja, vai para um outro lugar, para a partir de então fazer um campo, e a partir do princípio missiológico, e a partir de ali ele criar uma nova igreja e expandir essa igreja. Mas a realidade que nós temos não é essa, infelizmente. Essa realidade é mínima, tá, irmãos? Infelizmente. E vergonhoso para nós, tá? Para nós evangélicos que eu falo. A grande realidade hoje é que se numa cidade 10. Mas é porque essas igrejas cresceram? Não, porque dividiram. Não é assim? Eu não sei se para vocês vai ser nessa mesma forma, não sei se os irmãos vão enxergar desse mesmo jeito, ou se a realidade de vocês é desse mesmo jeito. Mas, infelizmente, é isso que acontece nos meios evangélicos de hoje, tá? Ô, Desqualificação. professor, Muitas vezes o termo é usado. Oi, fica à vontade, meu irmão. só dando uma adenda aí, na questão aí da divisão Hum, hoje, atualmente, como o senhor disse, ela está fundamentada mais no eu do que no nós, não é isso? A questão exato, do eu. Se meu eu não for exato. bajulado, se eu não for ali aclamado, se eu não for ali, não tá bom para mim, eu vou ali e me junto com outros que têm a mesma pensamento, entre aspas, que eu, que chega lá o mesmo problema pior ainda, né? E aí, como o senhor disse, Sim, a religião, vamos colocar aqui, que mais se divide e mais se conflita é o cristianismo. A religião que mais se divide e mais se conflita exato, é o exato. cristianismo. A gente já passou por outras religiões aí, o hinduísmo, o budismo e tal, mas eu já dei uma passada por cima lá dessas religiões aí. Rapaz, onde você chega, o hinduísmo é a mesma coisa. O budismo é a mesma coisa. Fala a mesma Exatamente. língua. O E já nós islamismo, aqui, pode falar, moça. o islamismo, o islamismo, por exemplo, também é uma que vai seguido ao pé da letra, não tem divisão, não tem distorção, não tem desvio, tá? E aí eu penso, se nós apegássemos a isso, né? Já pensou? É, temos uma Mente potência muito em grande. relação a isso aí, mas Potência, é terrível. Pois é. Então, desqualificação. Muitas vezes, aqui falando de seitas, né, o termo é utilizado para atacar ou descredibilizar crenças menores ou novas que a sociedade hegemônica não aceita bem. Tá? Então, esse conceito aqui é um conceito bem técnico, né, de desqualificação. Não é nem o conceito cristão de fato, é um conceito mais técnico. Tá? Grupos de controle. No dia a dia, passou a definir grupos fechados como forte controle sobre a vida dos adeptos, submissão cega a um líder e isolamento do resto do mundo. Então, perceba vocês que um conceito de seita também nos dias de hoje é esses grupos pequenos, fechados, adeptos, exatamente aquilo que nós estava falando agora há pouco, que apesar de que o islamismo, o budismo, o judaísmo, né, são religiões grandes a título de, digamos assim, religiões universais, né, mas hoje em dia vem surgindo várias seitas pequenas, hoje em dia não, há bons tempos, vem surgindo seitas pequenas, controladoras, com grupos fechados, extremamente organizadas, e é bom ser dito isso, né, e é uma característica de uma seita. Infelizmente é assim. Tá?
Conceito de divindade. Meus irmãos, eu vou trazer só mais esse conceito aqui, antes de finalizar. Eu não gosto de estender muito, como eu disse anteriormente, a nossa intenção hoje aqui era só trazer um pouco de conceito teórico, para na próxima aula nós adentrarmos de fato nas comparações das religiões, né? Um conceito de divindade, né? Conceito de divindade. Os conceitos religiosos que também encontram sua expressão em mitos podem ser divididos, de modo geral, em três tipos: conceito sobre um deus ou vários deuses, conceito sobre o mundo e conceito sobre os homens. Primeiro conceito sobre divindade é o monoteísmo. O que é isso, velho? A crença que prevalece na maioria das grandes religiões ocidentais é o monoteísmo. Isso é, a convicção de que existe um só Deus. Monoteísmo é a convicção de que existe um só Deus. Há exemplos em muitas religiões de que o monoteísmo nasceu como reação à adoração de vários deuses ao politeísmo. Vejamos, o Islã tem suas raízes numa renovação ou numa reforma da antiga religião dos nômades árabes, ou seja, o islamismo, ela tem como sua origem, a gente vai ver isso mais adiante, só para trazer esse reforço aqui, o islamismo ela tem as suas raízes em uma religião antiga dos nômades árabes, e perceba vocês que nesse tempo, nessa religião dos nômades árabes, ela tinha sua base no politeísmo. Tirou de muitos deuses, da crença de vários deuses, deuses direcionados à natureza, direcionados aos animais, direcionados aos astros, né, digamos assim, aos fenômenos naturais. Ela sai dali e surge agora a crença em um único Deus, né, que é o Alá, digamos assim, tá? Então, o monoteísmo é o quê? É, sobretudo, a crença em um único Deus, a religião de apenas um Deus. A monolatria, o que é monolatria? Uma vez nós vemos monoteísmo, agora nós vemos a monolatria. O que é isso? Monolatria é uma crença situada a meio caminho entre o politeísmo e o monoteísmo. Implica a adoração de um único Deus, sem negar a existência de outros. Preste atenção nisso. Em resumo, o que é a monolatria? A monolatria é eu acredito ou melhor, eu adoro um Deus específico, mas eu não desacredito que exista outros deuses. Porém, eu adoro um específico. Isso é monolatria. A idolatria a um Deus único. Mas existem vários outros. Um Deus é escolhido entre vários. Por exemplo, na religião germânica, só podia escolher entre Thor, se podia, melhor, só não, se podia escolher entre Thor ou Odin, aquele em que tivesse a total confiança, né? Aqui a teoria fica mais em segundo lugar. O importante não é saber se em detrimento de Deus existe ou não, mas se ele é cultuado. Ou seja, o que a monolatria vai dizer para a gente? A monolatria ela não isola a existência de vários deuses, não, muito pelo contrário. Pode ter vários deuses por aí, e de fato assim tem, conforme o entendimento monolátrico, tá? Porém, eu adoro um único Deus, tá? Eu adoro o Deus Sol, mas tem o Deus Lua, o Deus Água, o Deus Fogo, o Deus Montanha, tá? Então, a monolatria está dizendo respeito a isso aí, que é diferente de politeísmo, né? O politeísmo ele faz uma aversão ao monoteísmo. O monoteísmo é a crença de um único Deus. O politeísmo é o quê? É a crença em vários deuses. E qual a diferença do politeísmo para a monolatria? É que na monolatria, ambas acreditam que existem vários deuses, mas a monolatria adora-se a um único Deus. E o politeísmo adora-se a vários deuses, né? Então, irmãos, são conceitos simples, mas que distintos. Vejamos. Em religiões que possuem diversos deuses, é comum essas funções distintas, bem como esferas definidas de responsabilidades. A criação de animais, a pesca, o comércio, os diferentes ofícios, o amor, a guerra, por ter seus próprios deuses. O mundo dos deuses, com frequência, são organizados da mesma maneira que o dos homens, numa família ou no Estado. O que é isso? O que eu posso trazer de mais de exemplo mais claro para nós dessa questão do politeísmo? É a questão dos deuses gregos, do deus do Olimpo lá, né? Lá existe um deus para cada coisa. Tem a deus da guerra, tem o deus da guerra, o deus do sol, o deus da colheita, né? O deus da esperança.
Tem Deus para todo tipo de coisa, de acordo com a sua necessidade, o seu ramo de necessidade específico, ou, sobretudo, o seu ramo de convivência, aí você vai ter um Deus específico. Mas a existência desse Deus, ele automaticamente não, ele, por consequência, ele não isola a existência de outros deuses, e não somente não isola, como também não lhe proíbe de adorar esses outros deuses. Isso é o politeísmo. Tá? Mais uma vez, reforço. Qual é a diferença para a monolatria? Que a monolatria tá, sim, tem vários outros deuses, mas ele não me importa. Tanto para a colheita, para plantio, para o meu emprego, para o meu serviço, para a minha família, eu acredito somente nesse Deus. Agora, se você quiser, você acredita nesse outro aí, não tem problema não. Essa é a diferença básica. Tá? É, Deixa eu só pausar um momentinho aqui mesmo, só para eu poder me atualizar aqui. Só um instante, tá? Pronto. Só para atualizar um negócio aqui, obrigado. Aqui, o mundo dos deuses, com frequência, é organizado da mesma maneira que o dos homens, ou numa família ou no Estado. Se você for parar, usando o exemplo aqui dos deuses do Olimpo lá, se você perceber, tem Zeus, que é o deus do trovão, que é o deus superior, e agora ele tem outros deuses que é submisso a ele, que é os deuses secundários, cada um é responsável por uma área. Normalmente, as religiões politeístas, elas organizam os seus deuses conforme o entendimento humano. Tá? Conforme o contexto e o conceito familiar também. Isso é um padrão natural para essas religiões, tá? As religiões politeístas. Alguns pesquisadores acreditam que as divindades indo-europeias, isto é, as indianas, gregas, romanas e germânicas, que nós falamos aqui principalmente das gregas, se estruturam em três classes baseadas na sociedade da época. Os monarcas, que muitas vezes também eram sacerdotes, os aristocratas, que eram os guerreiros, e os artesãos, agricultores, comerciantes, que eram os intermediários. Então, percebam vocês que uma das características também do politeísmo é o quê? É classificar esses deuses não somente numa estrutura familiar, mas também numa estrutura econômica. Perceba vocês a que ponto chega essas crenças, tá? Era comum as pessoas venerarem os deuses, né, que ocupavam o mesmo lugar que ela na escala social. Preste atenção nisso, é interessante. O que que essas religiões politeístas por vezes ensina, né? Ensina que cada um tem seu lugar, né? A classe operária não pode adorar o Deus superior. Por quê? Porque o Deus superior é somente dos mais imponentes, dos nobres de crença, digamos assim, tá? Geralmente, o Deus Supremo é o Deus do céu. Isso não implica que ele habite no céu, mas que se revele no firmamento e nos fenômenos associados à abóbora celeste. Vejamos. Em muitas religiões, o Deus do céu faz par com a divindade feminina. A imagem do casal céu e mãe terra é de fácil compreensão para uma sociedade agrária. Tá? A terra é fértil e dá o alimento ao homem, mas só depois de receber o sol e a chuva do céu. Presta atenção numa coisa. Para se explicar o conceito desses deuses politeístas, né, ou desses deuses antigamente, muitas das religiões politeístas usam o quê? O exemplo prático. Né? E eles costumam associar, e vai dizer que, e principalmente porque há ali uma sociedade agrária, se a gente for comparar o tempo da criação de muitas dessas religiões politeístas, digamos assim, é completamente diferente dos dias de hoje. Né? Hoje talvez teria uma forma mais simplória, digamos assim, ou mais, não necessariamente simplória, mas por vezes mais específica de se ensinar como era a ação dos deuses dessas crenças, tá? Mas naquele período fazia muito essa questão da associação de um Deus superior como o Deus céu, e agora ele é associado, entrelaçado, ou casado de fato com uma deusa fértil, com a deusa da terra, né? E agora, para a compreensão do povo, vai dizer o quê? Que a mãe é a terra que é fértil, né? Que produz, mas ela só produz quando ela recebe o sol e a chuva, que é o quê? Que é o advindo proveniente do Deus superior, do Deus céu. Então usava-se muito essas figuras para poder se explicar esses politeístas, né? Esses vários deuses.
para uma sociedade que, digamos assim, por vezes endouta, né? Sem muita cultura. Além dos deuses reis, familiares para nós, porque se encontra na mitologia clássica e na germânica, há uma grande quantidade de deuses menores e espíritos em volta de nós que são patronos de determinadas doenças ou de certas profissões. Tá? Então percebam vocês que nas religiões politeístas, além dos deuses superiores, que é entendido ou conhecido como deuses reis, existem várias outras castas, digamos assim, de reis, ou perdão, de deuses, né? E cada um na sua função específica. Tá? Fato é que nas religiões politeístas exige uma série de deuses, mas que por muitas vezes organizados, conforme o entendimento deles. Tá? O panteísmo, o que é isso? O panteísmo é uma crença que difere tanto do monoteísmo como do politeísmo. Por quê? Aqui a principal convicção é que Deus, ou a força divina, está presente no mundo e permeia tudo o que nele existe. Veja isso. O divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo, ou um sistema do mundo. O panteísmo costuma ser associado ao misticismo, no qual o objetivo do mortal é alcançar a união com o divino. Preste atenção, que o panteísmo aqui, que ele diverge tanto do monoteísmo e do politeísmo? Porque esse panteísmo aqui é a crença de fato daquilo que é espiritual, daquilo que é para ser experimentado como algo impessoal, né? Como a alma do mundo, né? E um sistema do mundo. O panteísmo costuma ser associado a essa questão do misticismo. Por quê? Porque ele tem como principal objetivo juntar ou levar o mortal a encontrar-se com o que é sagrado, com o que é divino. Tá? Animismo e a crença nos espíritos, né? Em muitas culturas prevalece a crença de que a natureza é povoada de espíritos. Isso se chama animismo. Né? A palavra latina animus, que significa alma ou espírito, né? Em certa época, os historiadores da religião pensavam que o animismo havia sido a base de toda a religião e que mais tarde ela se transformou via politeísmo em monoteísmo. Mas essa é apenas uma teoria. O que é certo é que o animismo impera em várias sociedades. De fato, que é a crença em espíritos, tá? Talvez aqui um dos mais exemplos dessa questão do animismo seja o espiritismo de fato, né? Que tem essa crença no poder das almas, no poder do espírito, né? No retorno contínuo e continuado dos espíritos, tá? Em nossa própria cultura, a noção de espírito está presente em muitas criaturas relacionadas com as forças naturais, espírito das águas, os duendes, os fantasmas, as sereias, né? Os espíritos dos mortos também continuam a desempenhar um importante papel, tanto na África como na América Latina, na China e no Japão, onde se existem muitas crenças na questão do animismo, ou seja, na crença nos espíritos. Tá? Religião e tipo de sociedade. Aqui a gente já está entrando mais para a conclusão, só para a questão de conceito também. As ciências da religião também tendem a dividir as religiões em três categorias, que de certa forma coincidem com três tipos distintos de sociedades. As religiões primais, né, são aquelas que os estudos costumavam chamar de religiões primitivas e que se encontram ou encontravam em culturas ágrafas, né? Entre os povos tribais da África, da Ásia, da América do Norte e do Sul e a Polinésia. A marca mais característica dessas religiões é a crença numa miriade de forças, deuses e espíritos que controlavam a vida cotidiana. O culto aos antepassados e aos ritos de passagem desempenha um papel importante. A comunidade religiosa não se prepara da vida, não se separa, perdão, da vida social. E o sacerdócio normalmente é sinônimo de liderança política na tribo. Essas religiões primais aqui, elas estão direcionadas ou diretamente ligadas às questões patriarcais ou primárias, tá? São, sobretudo, as crenças criadas e desenvolvidas a partir de então, lá nos princípios dos clãs ou nos princípios tribais, dos povos tribais de fato. São
os primeiros indícios, ou para muitos estudiosos vai dizer que são as primeiras necessidades do homem de encontrar um ser superior. E esses seres superiores era atribuído o quê? Atribuído a, de fato, a crença de que existia os seus antepassados, né? Ou seja, de que há deuses, não somente um Deus principal, mas deuses atribuídos aos espíritos, aqueles que partiam e ficavam por ali, ainda controlando e coordenando a vida natural aqui na Terra. Tá? Agora, além das religiões primais, agora as religiões nacionais ou as mais antigas. O que que ela diz, né? Essas incluem grande número de religiões históricas que não são mais praticadas, germânicas, gregas, egípcias ou assírios babilônicos. Hoje podemos encontrar vestígios delas, por exemplo, no shintoísmo japonês. Tá? É típico das religiões nacionais adotar o politeísmo. Veja isso, né? Uma série de deuses organizados num sistema de hierarquia e funções especializadas. Ela tem também um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais em templos construídos para esse fim. Há sempre uma mitologia bem desenvolvida. O culto sacrificial é básico e os deuses é que escolhe o líder da nação, a monarquia sacra. O que é que essas religiões nacionais vai ter sobretudo? Principalmente ela vai trazer esse conjunto agora de sair da característica tribal ou de um grupo específico de pessoas, de um grupo familiar, digamos assim, de um clã, e passa a ser agora a religião específica e atuante naqueles primórdios, nas primeiras formações, digamos assim, de sociedades. Tá? E aí, o que que tinha ali? Normalmente eram deuses politeístas, por quê? Porque não tinham um entendimento claro ou ainda não havia sido ali aplicado o entendimento, sobretudo do Deus criador, né? Da história bíblica, digamos assim. Tá? E as religiões mundiais? As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou, em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. São conhecidas também como religiões universais, aquelas que são conhecidas de certa forma, aquelas que são, sobretudo, não somente conhecidas, mas, sobretudo, praticadas a um nível mundial. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à sua salvação. O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais. Presta atenção. As religiões universais, ela não exige sacrifício tanto como as religiões nacionais. Mas percebam, né? O que é que ela exige, né? O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais. Ao passo que o da oração e da meditação é mais importante. Perceba que quando a religião ela sai do contexto nacional e passa para um contexto mundial, ela passa agora a deixar de exigir mais sacrifício, principalmente a matança de animais e algumas outras coisas, e passam a cobrar o quê? Passa a cobrar das pessoas que as pessoas se dediquem elas à religião. Como? Através de quê? Através da oração, através do intelecto, através da meditação, através da dedicação diária, que nós chamamos hoje de devocional, não é isso? E, sobretudo, ela começa agora a criar um líder fundador, e esse líder fundador é quem fundamentaliza a essa crença. E aí temos, né? As religiões universais são consideradas criadas por profetas, fundadores cujos nomes são conhecidos. Aí exemplo deles aí, né? Moisés, Buda, Lao Tse, Jesus e Maomé. São os exemplos mais claros de criadores de religiões mundiais, universais, digamos assim, tá? Meus irmãos, aqui nessas religiões orientais e ocidentais é mais um quadro comparativo e eu vou pedir aos irmãos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós vamos parar nesse quadro comparativo. Deixa eu só fazer ele aqui para nós termos um entendimento e a gente já finaliza, tá? Religiões orientais e ocidentais, só para a gente ter uma compreensão rápida. Já houve muitas tentativas de classificar as religiões mundiais em orientais e ocidentais. Considere-se ocidentais o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, enquanto as principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, tá? Então, eu percebo que agora é uma comparação entre aquilo que das religiões orientais e das religiões ocidentais. Veja que só uma ligeira diferença entre o ocidental e o oriental, no quesito da visão da história.
O ocidental, a visão linear da história, isso é, a história não tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia irá terminar. Não tem esse espaço, não. Ou seja, a visão histórica da religião ocidental é de que a história ela é linear, ela vai ter um início e um fim. Já na visão oriental, veja, a visão cíclica da história, isso é, a história se repete em um ciclo eterno e o mundo dura de eternidade em eternidade. Então perceba que na questão histórica de existência, o ocidental acredita no princípio e no fim, e pronto. Tá? E lembra quando nós falamos dessa questão ocidental, nós estamos falando também de nós cristãos, tá? Já o oriental não, é um ciclo, né? Começa e termina. E a hora que terminar, o que acontece? Começa de novo e termina de novo. E aí é eterno esse ciclo. O conceito de Deus. Nas religiões ocidentais, Deus é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso e é único. O monoteísmo é tipicamente ocidental, percebam vocês. Já na oriental, o conceito de Deus, que o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, ou seja, são adeptos do politeísmo, ou como uma força impessoal que permeia tudo e a todos, que é o panteísmo, também faz parte das religiões orientais. Tá? Noção de humanidade. O ocidental, há um abismo entre Deus e o ser humano. Isso de fato é. Tá? Entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus em vez de se sujeitar à vontade de Deus. Já no oriental, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. Olha que diferença interessante, né? Enquanto o Ocidente indica que há um único Deus, quando eu falo de Ocidente, que é as religiões ocidentais, tá? Que há um único Deus e há um abismo muito grande, uma diferenciação muito grande do homem para com Deus. No oriental, ele não só diz que tem vários deuses, mas também diz que pode ser alcançado essa união entre divino e humano, tá? Através de quê? Através da iluminação dos próprios deuses e, sobretudo, do conhecimento desses deuses. E para a gente finalizar, a salvação no conceito ocidental, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. Já no oriental, a salvação é libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma e do curso da ação. A graça vem por meio de atos de sacrifício ou de conhecimentos místicos. Tá? A ética, no ocidental, o fiel é o instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Na oriental, os ideais são a passividade e a fuga do mundo. Tá? E para finalizar, o culto no ocidental, orar, pregar e louvar. O culto no oriental é o quê? Meditação e sacrifício. Então, aqui, diante desse quadro, nós percebemos as principais diferenças entre as religiões ocidentais e as religiões orientais. Para que isso, vai na título de informação para nós, tá? Meus irmãos, eu vou parar por aqui, tá essa questão de trabalho em equipe, mas eu não vou fazer isso hoje. Deixa eu só interromper aqui. Eu não vou fazer isso hoje, porque nós temos uma quantidade reduzida em relação aos alunos. Eu vi muitos aqui colocando que iria participar ou ingressar na próxima. Então, nós vamos fazer a apresentação ou melhor, apresentação não, a divisão do trabalho, né, na próxima aula. Ah, vai, tem trabalho? Tem, meus irmãos. Como se trata de uma disciplina, a gente tem que avaliar também. Eu vou ser bem sincero para vocês. Ainda está gravando, mas eu vou falar. Eu preferia que nem tivesse. Que aí eu não tenho trabalho de avaliar, eu não gosto de fazer isso. Porém, há uma necessidade para a questão da nota acadêmica, tá? Então, nós vamos trabalhar todos juntos, se o senhor nos permitir. Meus irmãos, eu acho que eu já falei demais por hoje, né? E, de fato, a nossa aula hoje era mais trazer um intuito de trazer um conceito técnico, tá? Desculpe se eu falhei, se eu frustrei expectativas, mas eu acredito que nas próximas aulas aí nós vamos entrar mais detalhado nas comparações das religiões. Tá bom? Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Uh, e a ponte é grandona. Vai passar muita água. Meus irmãos, sem mais, eu gostaria de agradecer vocês pela paciência, pelo companheirismo e pela dedicação de vocês na aula de hoje. Que o Senhor nos dá graça aí de continuarmos durante esse semestre aí, e que Ele venha nos iluminar, para que nós possamos aprender mais. Tá bom? Dito isso,
desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, e eu ia dizer um retorno em paz